Você está prestes a descobrir uma das histórias mais chocantes da Marvel. Prepare-se para mergulhar em um universo onde a dor é mais poderosa que a vingança. Já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Qual morte mais te marcou nos quadrinhos? O mundo da Marvel já presenciou tragédias profundas, mas nenhuma tão pessoal, intensa e devastadora quanto aquela entre Magneto e seu próprio filho, Mercúrio. Pietro Maximoff, o velocista conhecido como Mercúrio, sempre viveu à sombra de uma verdade cruel: ser o filho do maior mutante extremista da história, Eric Lehnsherr, o Magneto. Desde o início, pai e filho foram peças de um tabuleiro instável, onde o sangue compartilhado nunca foi garantia de lealdade, e o amor sempre veio com espinhos. A relação dos dois sempre foi marcada por desentendimentos ideológicos, enquanto Magneto via os humanos como inimigos naturais dos mutantes e acreditava que apenas a força garantiria sua sobrevivência. Pietro sempre buscou uma ponte entre os dois mundos, talvez em busca de redenção ou talvez por querer fugir do legado sombrio do pai. Mas tudo muda quando, em uma linha temporal alternativa sombria, Wanda, a feiticeira Escarlate, é morta durante uma missão dos Vingadores. O impacto psicológico em Magneto é tão profundo que ele entra em colapso. Wanda era seu porto seguro, sua âncora emocional. Sem ela, a fúria que sempre tentou controlar explode como nunca antes. Ele culpa os Vingadores, ele culpa os humanos, mas acima de tudo ele culpa Pietro. Mercúrio havia prometido protegê-la, estava com ela no campo de batalha, e quando ela caiu, Pietro não conseguiu evitar. Para Magneto, isso não foi um erro, foi uma traição. O mundo observa, assustado, enquanto Magneto desaparece. Durante semanas, há rumores de um plano de vingança sendo arquitetado. Os mutantes mais próximos relatam que Magneto está mais silencioso, mais frio, mas também mais perigoso. Pietro, atormentado pela culpa e pela dor, tenta encontrá-lo, tenta pedir perdão, mas já é tarde demais. Quando pai e filho finalmente se reencontram, é em uma antiga base dos X-Men nas montanhas nevadas da Europa Oriental. A conversa começa tensa, mas ainda com esperança. Pietro suplica por compreensão. Ele chora, ele se ajoelha, mas o Magneto que está diante dele não é mais o pai. É uma força da natureza, corrompida pela perda e movida por uma justiça distorcida. Os céus escurecem, o campo magnético ao redor vibra com tamanha intensidade que toda a base começa a tremer. Pietro tenta fugir, tenta usar sua velocidade para confundir o pai. Mas Magneto conhece cada movimento do filho. Ele o treinou, ele o criou. Pietro tenta atacar, mas é rapidamente desarmado, preso no ar por um campo eletromagnético paralisante. Com os olhos cheios de raiva e lágrimas, Magneto ergue os destroços metálicos ao redor, moldando-os em lanças flutuantes que giram ao redor de Mercúrio, que tudo silencia. O tempo parece congelar enquanto Magneto encara o próprio filho suspenso diante dele. Mesmo com toda a raiva, todo o ódio, existe um último fragmento de humanidade dentro de Eric. A lembrança de quando segurou o recém-nascido Pietro nos braços. A imagem de Wanda sorrindo enquanto os dois corriam juntos pelos campos. Mas essas memórias se perdem, dissolvidas pela dor. Pietro fala, com dificuldade. Ele não implora pela vida, ele pede para que o pai se lembre de quem ele é, das histórias que contavam juntos, dos momentos em que eram apenas uma família tentando sobreviver num mundo que os odiava. Mas para Magneto essas palavras já não possuem peso. Ele não vê mais um filho, vê apenas a encarnação da sua perda. Com um gesto de mão, as lanças se lançam contra Pietro em altíssima velocidade. Mas Magneto as detém a centímetros do corpo do filho. O olhar de Pietro se encontra com o do pai. A dor, medo e amor. Um silêncio mortal toma conta do ambiente. É então que Magneto desfaz as lanças, transformando o metal em um único projétil fino, como uma flecha. Ele sussurra: "Me perdoe, Wanda." E a lança atravessa o coração de Pietro, encerrando a vida do velocista em um segundo de pura agonia. A morte de Mercúrio ecoa pelo multiverso como um grito silencioso. Os X-Men, ao saberem do ocorrido, se dividem entre a revolta e o luto. Magneto não foge.
ele permanece no local, encarando o corpo do filho caído, completamente quebrado emocionalmente. O multiverso sente as consequências desse ato. Realidades alternativas tremem. Alguns heróis tentam impedir que a dor de Magneto se espalhe ainda mais, mas o estrago já foi feito. O Magneto que todos conheciam morreu, junto com Pietro. Agora resta apenas um rei caído, assombrado por sua própria tragédia. Essa é sem dúvida a morte mais cruel da Marvel. Não por ser a mais sangrenta, mas por ser a mais humana. Um pai que destruiu o que mais amava, achando que era justiça e descobrindo, tarde demais, que era apenas desespero. Se essa história te impactou, deixa seu like, compartilha com quem ama a Marvel e comenta. Você acha que Magneto poderia ser perdoado? Até a próxima missão dos Arquivos S.H.I.E.L.D.